No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus aqui, ele está ensinando a nós e aos seus discípulos o que ele veio fazer. Ele nos dá a entender um pouco o que é fazer a vontade de Deus e qual é a sua obra. A obra de Deus de recuperar aqueles que se perderam com a queda do homem. A obra de Deus é reconciliar o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo. A obra de Deus é salvar, é curar, é libertar, é manifestar o seu poder. E aqui abro um parêntese, porque existem pessoas que acham que a obra de Deus é você contribuir na igreja quando é exigida uma oferta. E o interessante é que tem pessoas que acham que quando alguém lá da igreja exige uma oferta para comprar algo, ele acha que isso agrada a Deus. Ensinadores, pregadores, vamos ter bom senso junto com a noiva de Cristo. Noiva de Cristo, tenha bom senso. Isso não é a obra de Deus. Por isso você tem que ter bom senso daquilo que necessita ser feito. Mas Jesus, ele nos adverte de mercenários. Se uma coisa é valor X, ele cobra 2, 3 vezes aquele valor X. Enfim, por aí vai. Chamado de Deus. Quando vemos Jesus falando com seus discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, vê-se que ali ele está enviando seus discípulos. E Jesus está enviando eles com grande poder e autoridade para uma obra. Mas qual é essa obra? Será que essa obra é construir uma casa de oração? Vocês sabem o que é interessante? Porque tem gente que acha que construir uma casa de oração, isso é obra de Deus. Isso não é obra de Deus, isso é uma necessidade de vocês. Fique claro, Jesus, ele não entregou esse ato de você construir como obra para Deus. É uma necessidade que o povo tem de ter uma casa de oração. Quando Deus separou em Atos dos Apóstolos Paulo e Barnabé, foi para uma obra que era pregar o Evangelho. Entenda uma coisa, Deus nunca vai chamar ninguém para pregar prosperidade. Sinto muito, mas não tem uma comissão de Deus para ninguém ficar pregando prosperidade. Ou você prega o evangelho de salvação, o evangelho de paz, que traz as almas ao arrependimento a Deus, à reconciliação com Deus, a ter interesse em priorizar a salvação, mas não pregue a prosperidade. Não ensine a prosperidade, porque quando você abre brecha para ensinar a prosperidade, você deixa o sacrifício da cruz. Com certeza você vai focar em versículos para lhe respaldar. É para lhe respaldar. Porque Jesus, ele morreu na cruz, não foi para você pregar prosperidade, para pregar salvação por meio da cruz. Então muitas pessoas querem ser um Paulo, querem ser um Pedro, muitos querem ser um anjo da igreja, mas o anjo da igreja é cobrado. Leia Apocalipse e você vai ver as cartas aos anjos da igreja. Tem anjo da igreja que precisa se arrepender, precisa se converter de onde ele caiu. Tem anjos de igreja que Deus tem algo contra eles, porque eles toleram
mulher que se diz profetiza, que é Jezabel, a ensinar e a enganar o seu povo. E anjos da igreja que Deus tem algo contra eles, porque ensina o povo a tropeçar com uma doutrina de Balaque e Balaão. Mas tem anjos da igreja que Deus diz: persevera, e farei de ti uma coluna no templo do meu Deus. Persevera na doutrina, persevera, anjo, na santificação, persevera em ensinar a justiça de Deus. Persevera, porque o anjo jamais ele vai tolerar certas coisas que acontecem hoje. Temos o exemplo do anjo quando apareceu para Zacarias. Ele falou que Isabel ia ter um filho e ele questionou, por causa simplesmente do questionamento de Zacarias, marido de Isabel, Zacarias, pai de João o Batista. O anjo olhou para ele e disse: então tu vai ficar mudo até a criança nascer. Então tem muitos anjos que Deus tem algo contra você. Pregue a santificação, pregue contra a vaidade, o mundanismo, o modismo, a luxúria. Pregue, porque senão brevemente o Senhor virá sobre ti e removerá do seu lugar o teu castiçal. Que Deus possa abençoar.